Você acredita que Adão e Eva foram milagres de barro ou que viemos do acaso da evolução? E se eu te provar que você é resultado de uma engenharia genética de 450 mil anos atrás? O primeiro experimento bem sucedido de um laboratório que o sistema chama paraíso. Pois é, soberanos, a verdade é que as tabuletas sumérias escondem há milênios é muito mais tecnológica do que teológica. O que a Bíblia chama de criação foi, na verdade, uma intervenção. A ciência oficial quer que você acredite que viemos de um processo lento de seleção natural, mas existe um buraco na história que eles não conseguem explicar: o salto súbito do Homo erectus para o Homo sapiens. E para entender quem você é de fato, precisamos olhar para as tabuletas de argila da Suméria. Lá, muito antes da Bíblia ser escrita, os textos descreviam os Anunnakis, aqueles que do céu à terra vieram. Eles não eram deuses, não. Eles eram engenheiros e eles não vieram nos salvar. Eles vieram para minerar. Mas o que esses tais Anunnakis fizeram? Os Anunnakis não sopraram vida no barro, não. Eles editaram o código genético de um hominídeo terrestre para criar o Adamo, o protótipo de um trabalhador inteligente o suficiente para servir, mas limitado o suficiente para não questionar. Adão não foi o primeiro homem, ele foi a primeira patente biológica de uma casta de engenheiros que hoje nós aprendemos a chamar de deuses. Segundo as traduções de pesquisadores como Zacarias Sticking e Mauro Biglino, o nosso DNA foi hackeado. O que os textos chamam de criação do homem foi, na verdade, a criação de um trabalhador primitivo, Urulu Amelu. Eles pegaram o material genético de um hominídeo terrestre e o fundiram com o DNA deles para criar um escravo capaz de entender ordens, operar ferramentas, mas incapaz de acessar a própria divindade. Eles limitaram os nossos sentidos, desligaram 90% do nosso potencial, o que a ciência chama preguiçosamente de DNA lixo, e nos trancaram em uma frequência de sobrevivência e medo. E aqui está o segredo que dói. Sim, a escravidão não acabou, não. Ela só foi digitalizada. O seu avatar foi desenhado para ser uma antena de baixa frequência. É por isso que você sente que falta algo. É por isso que o sistema te empurra ansiosamente à escassez. Ele precisa que você vibre no medo, para que o código de servidão continue ativo. O historiador William Bryan, em sua obra Os Deuses do Éden, explica como essas linhagens de deuses guardiões criaram as religiões e as guerras para manter a humanidade ocupada enquanto eles colhem a nossa energia e os nossos recursos. Nós somos o ouro que eles continuam minerando através do nosso esforço e da nossa atenção. Mas nem tudo saiu como planejado por eles. Dentro de você, enterrado sob camadas de programação, existe a centelha da fonte original. O erro no sistema deles é que a consciência não pode ser totalmente escravizada. Estamos vivendo o tempo da divulgação total. O véu está rasgando, o DNA que eles tentaram limitar está começando a responder a novas frequências galácticas. O seu avatar está despertando e o código do escravo está dando erro. E você vai continuar aceitando a história do macaco evoluído ou vai assumir sua ancestralidade estelar e retomar o controle do seu DNA? Comente aqui embaixo, soberano, se você sente que o seu código está despertando. Seja soberano da sua própria biologia, porque a verdade está nas entranhas da Matrix.